Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal de mecânica da Telmave Câmbio Bahia. Vamos trazer aqui uma explicação técnica para vocês, uma curiosidade para o entusiasta que não sabe de fato ainda como uma transmissão automática funciona por dentro. Então, adentrando esse universo lindo e maravilhoso da mecânica, que é algo apaixonante, nós temos aqui uma carcaça, uma outra carcaça, nós temos um pino, nós temos uma válvula de gaveta, nós temos uma mola, nós temos um êmbolo e nós temos um cilindro, êmbolo, pino, mola, válvula, carcaça principal e a carcaça dianteira. Isso aqui compõe o solenoide. Aqui está a estrutura, conjunto de ferramentas para montagem e desmontagem do mesmo. Lembrando que nem todos os solenoides são possíveis, nem todos são possíveis de serem desmontados, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui a beleza da engenharia moderna. Aqui nós temos, para vocês entenderem, um solenoide. Não pode dar risada do meu desenho. Se der risada do meu desenho, não vai morar no céu, viu? Solenoide feio da peste. Mas enfim, os dois fios, o positivo e o negativo. Aí nós temos uma ideia que podemos ter o negativo e modular o positivo, ou podemos fazer o contrário, tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos uma válvula de gaveta, aqui nós temos uma linha que vai aplicar, por exemplo, uma C3, que faz terceira e quinta ré, só um exemplo, tá, gente? E aí o fluido veio e parou aqui, o mesmo fluido parou aqui. Isso aqui, estrategicamente, é criado aquilo que nós chamamos de DDP, a diferença de potencial. Ela está aqui, essa aqui vai fazer a aplicação e essa aqui vou fazer o controle da válvula, mas eu preciso da utilização do solenoide. A mola está exercendo uma carga para cá, a mola aqui, e eu tenho uma pressão aqui exercendo maior, exercendo uma força para lá, mantendo a válvula fechando o alojamento. À medida que eu for trabalhando minha modulação por largura de pulso, olha aí o sinal PWM, o que acontece? Eu crio de propósito aqui na estratégia de normalmente fechado, vou abrir, né? Eu crio uma estratégia para que esse obturador vá se afastando. E aí o que acontece? Esse fluido, que é preguiçoso, ele vai encontrar um caminho, ele vai vazar por dentro do solenoide e cair de volta dentro do câmbio. Com isso o câmbio diminui a pressão nessa câmara. Se aqui eu tiver um bar de pressão, ou vamos supor 1 kN de força, e aqui eu tenho 1 kN de força, elas se anulam. Mas se eu tenho 900 aqui gramas e cá eu tenho 1 kg, é suficiente para essa diferença de 100, né, empurrar a válvula para cá. Deslocando a válvula para cá, o fluido vai agora sair de frente do gomo ou terra, que é o nome desses calombos aqui, vai encontrar o caminho livre e vai aplicar a minha C3. Isso tudo eu vou controlar com o solenoide através de um pulso PWM. Tudo bem? Aqui desmontamos o solenoide. Esqueci de apresentar para vocês o bobinamento. Já verificamos com o multímetro, ela não tem curto. Tem que ter alguns cuidados, porque essa carcaça aqui é um material bastante isolante, o de dentro também. E aqui tem um bobinamento. Liguei no pulsador, vamos lá. Liguei o pulsador. Teste de bobina. E vou botar para pulsar, ó. À medida que está pulsando, a chave está pulsando ali dentro, ó. Tente folgar mais a mão para... Olha lá, ela pulsa tanto, ela pulsando, ó. Vou aumentar a frequência aqui. Olha ela pulsando aí. Olha lá. Vou botar uma frequência total de 100%, ela vai grudar ali, ó. Ó, tá pulsando tão rápido, tá? Vou diminuir um pouco. Olha lá, ela balançando. Então assim que funciona o solenoide do tipo PWM. Certo? Aqui nós fizemos a limpeza, mais um dia de treinamento. Olha como fica lá dentro, ó. Tá vendo? Isso aqui é o resultado de um câmbio que passa água. Olha como enferrujou. Ó. Isso serve também de alerta para você que é mecânico, que chega com um câmbio que o cliente passou água, furou o trocador de calor e o câmbio está dando tranco, muitas vezes por causa desse efeito aí, ó, da oxidação. E ele chega para você e insiste em trocar o óleo. E se você não tomar cuidado, você troca o óleo.
Ao invés de resolver, piora a situação e de repente o mal intencionado vai querer botar toda essa despesa no seu bolso mecânico reparador. Nesse bonito universo científico, vamos dizer assim, né, porque é pura ciência que está por trás disso aqui, eu quero levar uma informação para os senhores aqui, você que é proprietário de veículo, você que é entusiasta, você que é mecânico e você que é ignorante. Não estou falando, chamando você, dizendo que você é ignorante numa condição de ofensa, não. Que você ignora aquilo. Eu sou ignorante naquilo. E que muitas vezes você fica aí dizendo que óleo de câmbio não se troca, falando que o óleo é vitalício, que não precisa ter manutenção no câmbio automático. E a manutenção primária do câmbio automático é substituir o óleo fluido. Nós estamos numa temperatura ambiente, aqui em Salvador está um calor hoje, estamos falando quanto temperatura, mais ou menos? Pelo brilho do sol, o calor aqui é macho, olha o brilho do sol aí, sol bonito, bom para praia hoje, eu estou aqui trabalhando, mas vamos lá. Mida aqui, esse solenoide está aqui, está quieto, temperatura, bota aqui na bobina aqui. 33,3 graus Celsius, certo? Esse solenoide que nós desmontamos aqui estava na mesma temperatura. Nós botamos no pulsador, como se ele estivesse trabalhando no câmbio. Vê a temperatura da bobina lá. 69,2 graus Celsius. Certo? Vamos desligar aqui. Chega, acabou o milho, acabou a pipoca. Tá quente, não tá? Tá quente, velho. Ele esquenta. Então, o que eu quero chamar a atenção? Vocês estão vendo a carcaça lá dentro, que ela tem um furo, lá tem ela toda redonda, tem para cima ali, lá no fundo tem a circunferência, ela sofre uma pequena deformação, tá vendo? Pois é, o fluido ATF, senhores, que vai trabalhar aí dentro, ele tem também a função de ajudar a controlar a temperatura das eletroválvulas, dos solenoides. E à medida que o óleo está muito sujo, com muito material suspenso, aquele material metálico, você prejudica o funcionamento das eletroválvulas. Por quê? Porque você não ajuda a fazer uma boa troca térmica, uma das principais características do óleo, do residual que trabalha dentro do solenoide. Mas quando você troca o óleo da transmissão, você melhora a tensão cisalhante. Afinal de contas, essa velocidade que trabalha, esta válvula vai estar aqui dentro desse alojamento aqui, ó, se deslocando rápido. Aqui dentro, ela trabalha aqui. Aqui. E aí, material suspenso, aquela sujeira vai entrando, vai riscando a válvula aí, e você passa a ter tranco, desconforto, patinação, até mesmo queima de um pacote, simplesmente porque o básico, o essencial, você não fez, que foi trocar o óleo da transmissão automática. Existem muitos câmbios aí, principalmente câmbio da linha GM. Não siga o que está no manual. Alguns dizem para não trocar, troque. Outros dizem para trocar com 100 mil, é loucura. Se você tem um trânsito severo, troca na casa dos 40 mil. Se você tem um trânsito tranquilo, 50, 55, 60 mil. E se o carro é turbo, faça a experiência que nós já fizemos aqui. Esses Onix Turbo tem vindo aqui na casa dos 25, 30, 35, 40 mil. A gente tem observado o óleo extremamente oxidado. Nós não somos laboratórios, nós não somos cientistas, mas também não somos burros. Uma das causas pode ser o fato do motor ser mais arrojado. Vocês perguntam o que é que tem a ver o motor com uma caixa de marcha? O motor empurra mais potência para dentro do câmbio. Tanto é que na linha Volkswagen, com os câmbios 09G, que os carros que são turbinados, esses carros de 3 cilindros, no fundo do câmbio, o apoio do eixo da C2, ele não é montado em bucha, ele é montado em rolamento. Os que não são turbinados, como o Voyage, ele é montado em bucha. Já abrimos o câmbio e já verificamos isso. O fabricante não nos disse isso, mas nós, nos nossos anos de experiência trabalhando com transmissão automática, temos a condição plena de fazer uma análise técnica
criteriosa em cima do funcionamento e da construção de cada peça contida na transmissão automática. Beleza? É isso aí. Cuida da sua transmissão substituindo o óleo. O fluido ou o óleo ajuda também a controlar a temperatura das eletroválvulas. Tudo bem? Depois do solenoide montado com a ferramenta aqui, as ferramentas são aqui, coloca de volta na ferramenta e verifica se tem atuação. Pode olhar que os gomos, ele abre uma gaveta e fecha outra, ó. Vendo? Um alojamento, uma passagem, fecha outra. É assim que o solenoide faz o trabalho de liberar ou não o circuito, tá bom? Com essa avaliação a gente pode ver que o obturador não está travado. E quando nós abrimos esse solenoide, ele estava emperrado, não foi? Foi. Por quê? Porque enferrujou, porque esse câmbio é um câmbio que passou água. Conseguimos com a ferramenta abrir, limpar, olha ele atuando aí. Beleza? Um pouco de como funciona a transmissão automática. Antes de nós encerrarmos isso aqui, eu quero mostrar uma coisa que é para esclarecer algumas dúvidas, tá? Se eu explicar para vocês, eu gosto de falar isso porque tem pessoas que se levam pela impressão da imagem. Imagem importante eu tenho uma mesa pequena, essa mesa era sucata de uma empresa que tinha aqui na frente, o cara ia jogar essa mesa no lixo. Olha o que é que ia pro lixo. Eu não me dei. Eu fui desse aqui. Uma ferramenta, cara, que custa R$700 no máximo na internet. Estou usando a própria bateria do carro. Tá? Também tem outra ferramenta que pode ser utilizada para isso, que é a Multiprof aí do professor Paulo de Lamar, né? Professor de caixa. Também serve para fazer esse trabalho. Então você está aqui. Tira a contraprova, tá vendo que a peça está funcionando, olha lá. Você chega, ó, aumenta a frequência, ó. Pronto. Vou falar uma coisa aqui. Ah, mas vai estragar a solenoide fazendo isso. Olha, os senhores concordam que num teste simples desse, se essa eletroválvula não aguenta o tranco, um tranquinho desse aqui, você acha que vai suportar no carro? Você acha que estaria apto para botar num carro, num câmbio, você botar a sua família dentro e fazer uma viagem? Não, né? Então é o que nós temos para hoje. Não precisou viajar para os Estados Unidos, não precisou comprar a ferramenta ficha das galáxias que disse nada. O bom senso de usar a cabeça, usar um potenciômetro, um conversor de sinal, parará direitinho, bonitinho, tal. Isso aqui foi de um chicote elétrico, de um câmbio desse que você trocou que não prestou. Eu aproveitei, usei o chicote elétrico, cortei a fiação para usar como ferramenta, para eu não estragar o conector do solenoide original. Usei um chicote velho como ferramenta, ou seja, tem coisa aqui que é sucata. Sucata utilizada para evitar novas sucatas, preservando o meio ambiente e fazendo com que o mecânico bote a cabeça para funcionar. Em vez de ficar jogando palavra cruzada, em vez de ficar na internet punhetando, olhando a vida dos outros, quem faz vídeo assim, quem faz vídeo assado, quem usa a cabeça, vai usar a cabeça, colocar as ideias em prática, porque é assim que aprende a trabalhar. Bom, gente, é isso aí. Encerrando aí mais um treinamento e tentando passar para vocês um pouco aí da visão interna da estrutura do câmbio no que diz respeito a funcionamento solenoide. Numa análise muito simples, você partindo de um princípio
que é do princípio simples da mecânica. Quem viveu com a mecânica lá atrás, a mecânica carburada, aquela coisa mais básica, e depois foi evoluindo, vai ver que aqueles conceitos lá de trás, ele está hoje aí. O problema é que a gente não, às vezes não observa, tá? Enfim, mas tem segredo não. Ali é como funciona tudo. Hoje você tem uma forma de avaliar diferente de 30 anos atrás, que você precisa de algumas ferramentas especiais para avaliar. E é isso aí, beleza? E para a gente acabar realmente finalizar o vídeo, eu coloquei um vídeo recente no canal que tem eu botei a caricatura de Isaac Newton. E diz que a prata da casa, ela não faz milagres. Vou contar um pouco de uma história para vocês entenderem como são as coisas. E a gente vai fazendo um determinado trabalho, no decorrer, tudo que você fizer na vida como ser humano, existem pessoas à sua volta que vai admirar o que você faz e pessoas que vão odiar o que você faz. E um rapaz, não sei, é que o pessoal fica se ocultando, né? Eu não me oculto, eu tô aqui. Aí fica chateado, porque eu tenho feito vídeos ultimamente e tenho colocado algumas coisas técnicas um pouco mais profundas. De onde é que vem isso? Eu sou uma pessoa que durante a minha vida eu sempre gostei de ler. Sempre me esforcei em procurar ver o que está escrito. E aí o cara fez um comentário que eu tô querendo tirar uma de bambambam, de falar difícil, escrever um monte de coisa. E que já contaram para ele que quando eu entrei na rede Fiat, que eu não sabia nem apertar um parafuso. Bom, deixa eu explicar para vocês. Quando eu comecei com a mecânica automotiva, eu comecei trabalhando na rua. Eu não sabia nada realmente, nada. Não sabia nada. Eu nunca falei aqui que eu sou sabichão, não, de forma alguma. E aí eu fui para o serviço militar, né? Não gostei, resolvi dar baixa, porque eu já vi uma falência lá atrás, enfim. E aí eu fui trabalhar numa oficina. Eu já trabalhava antes do serviço militar, eu trabalhava em oficinas pequenas, como ajudante aprendiz. Trabalhei lixando muito pole, fazendo aquele trabalho para os pintores, puxar pista para o pintor, mas eu nunca gostei disso. Meu negócio é trabalhar com mecânica. Até que eu entrei numa oficina mecânica aqui em Salvador, que tá na Rua do Sangradouro, no Santo Agostinho, chamada Maia Automotor Limitada. E lá eu fui entrar, trabalhar e tal. E eu nunca tive problema em perguntar para os mecânicos como é que faz. Eu sou de perguntar, até hoje eu pergunto. Tem aí os caras que são fera em mecânica, eu ligo e pergunto. O Marinho do Garagem 113, pai, o Marinho pode confirmar, sempre eu ligo, Marinho, isso aqui como é que faz? Eu não me acho bambambam e não sou bambambam, de forma alguma, né? E outros profissionais, gente, que eu ligo, não tenho problema nenhum. Já tive na minha oficina dando treinamento, teve um rapaz que veio fazer um curso comigo e ele me ajudou a descobrir um defeito num carro. Eu fiz o vídeo e botei aqui no canal. Enfim. Mas deixa eu falar para você, amigo, que fez o comentário, que não sabe das coisas. Eu fui trabalhar na Maia Motor e tal, e eu sempre gostava de buscar onde tinha alguma coisa que falava sobre carro, eu procurava ler. Não tinha entendimento, mas eu procurava ler. Aí um dia, a concessionária Fiat Cresalta aqui em Salvador, ela botou um anúncio no jornal que precisava de mecânico. Eu vi o anúncio no jornal, eu fui lá e me inscrevi. Você se inscrevia lá mesmo na empresa. Escrevi lá, numa das coisas, a gente fazia a inscrição, enchia uma ficha e tal. Com uma semana me chamaram para fazer um teste. Eu aí arrumei uma roupa de trabalho, pedi licença na oficina que eu estava trabalhando e falei pro gerente, vou fazer um teste na concessionária. O cara pode ir. Eu tô pensando que eu ia chegar na concessionária que iam me dar motor para tirar, uma embreagem, não. O teste que me deram foi uma prova escrita da própria Fiat. Na época, o já falecido Luiz Gonzaga, que era o gerente da Cresalto Fiat, não tenho problema nenhum em citar isso aqui, um cara bastante técnico, era técnico, ele conhecia. Era uma prova escrita. Falei, das pessoas que estavam nessa época fazendo essa prova, eu tirei 9 na prova. E o segundo colocado tirou 7.
O segundo colocado, eu fiquei sabendo depois que ele era primo, irmão ou primo, de um mecânico que trabalhou na Cresalto. Esse mecânico, eu não sabia, né? Aí o gerente depois chamou e falou, ó, me elogiou, perguntou, falou, ó, ele vai ficar com a vaga. Eu fiquei com uma vaga como mecânico e os outros que entraram como auxiliar. E esse que se propôs a mecânico, o gerente disse, ah, vamos ficar para uma segunda etapa. Ele falou a nota, eu tomei 9 e o cara tomou 7. Gente, naquela época, a prova, eu lembro bem, para que lado ficava o número da biela do motor 1.5 da Fiat, que eu não sabia que era o motor Fiasa. Eu falei, fica apontando para frente do veículo, que é para o lado do tubo d'água. Tinha as opções para marcar. O gerente depois me chamou e perguntou, como é que você sabe disso? Eu falei, não, eu trabalho numa oficina, olha bem, que a gente abre esse motor lá direto. Ele achou estranho. Eu falei, não, a gente abriu esse motor de uma empresa tal assim de vigilância, tem vários carros desses, o senhor pode ligar para lá, o telefone é esse. Ele não realmente fica para lá mesmo, ele conferiu no BAV, que é um manual de reparações, e falou, nós nunca abrimos um motor desse aqui, você já abriu? Já, sim, senhor. O gerente me botou na revisão de grupos, que era trabalhar com motor e câmbio. Quem trabalhou na Cresalto, que me conhece, sabe disso. Eu sempre procurei manter a relação da boa vizinhança, e eu descobri que tinha um mecânico dentro do salão da oficina que ele queria ver o Satanás, mas não queria me ver. Eu, novato na empresa, eu sempre busquei procurar aproximação. Não entendi nada. Depois eu descobri que esse cara, ele era parente do mecânico que ficou em segundo lugar. Eu não sei se tem a ver uma coisa com outra, mas eu descobri isso. Eu falei, pô, eu só consegui passar na prova porque eu gostava de ler. Aí tinha pergunta como o que era um ângulo de permanência, qual era a abertura média de um platinado, para que servia um platinado, para que servia um condensador, qual era a função dos retentores de válvulas, das guias de válvulas. Eu lembro bem, é para evitar a passagem de óleo, é para evitar a passagem excessiva de óleo, é para lubrificar o motor. Tinha um monte de perguntas, eu botei para evitar a passagem excessiva de óleo. Depois o gerente me perguntou, você acha que passa óleo ali? Eu falei, passa sim, senhor. Já pensou o atrito da haste da válvula com o guia? Se não passar um óleo ali, ela vai acabar fundindo. É pouquinho, mas passa. E realmente essa era a resposta. Mas eu só consegui isso porque eu gostava de ler. Eu sempre procurava. Eu tinha, que um mecânico da antiga me deu, uma enciclopédia falando do motor, da mecânica da Mercedes, da Mercedinha 608D. Você lembra dos caminhãozinhos Mercedes? Aí que tinha o motor OM 314, eu tinha essa literatura. Até pouco tempo, eu não sei onde é que tá, até tá guardado em algum canto aí. Isso eu ficava folheando aquilo, eu sempre me interessei por isso. E eu sempre arrumei confusão em oficina por não entender certas coisas, perguntar, os caras me davam qualquer resposta, eu não aceitava, ou seja, ali aparentemente eu estava de boa, mas aí eu ia procurar informação, quando eu descobria, eu trazia todo feliz da vida, para tentar a gente ganhar conhecimento. Eu não sabia que eu arrumava inimigos. E até hoje é assim, tá? Enfim, eu não nasci sabendo, eu não disfarço de nenhum colega, apenas eu comento que hoje tem colegas que eu tento passar o conhecimento e o cara não quer. Paciência, irmão, tá? Então quem falou para você que eu entrei na Fiat, eu não sabia apertar um parafuso e tal, é verdade, não mentiu não. Se eu falar aqui para vocês que eu nasci sabendo, eu tô querendo assumir o lugar de Deus. Mas eu não parei no tempo. Eu sempre, e até hoje, eu sempre procuro buscar literaturas. E o que é que eu faço? Eu fico com isso para mim? Não. Todo mecânico que se aproxima de mim, eu sempre falo, cara, vai estudar, se esforce, corra atrás. Eu nunca digo para as pessoas pararem no tempo. Agora, eu vou falar da minha terra. Se aqui na minha terra, Bahia, Salvador, tem um monte de gente fantasiado de mecânico, todo sujo de óleo e graxa, e não sabe o que é uma taxa de compressão, não sabe como é que calcula a cilindrada individual de um motor. Sabe onde foi que eu aprendi a fazer isso? Fazendo um curso pela Fiat lá na Regional de Recife. Tanto é que quando eu entrei na Cresalto,
Eu tinha 6 meses de casa, 6 meses. E você sabe que dentro da concessionária tem a tal da pegadinha, né? Os caras querem pegar o novato e fazer ele de trouxa. Como, por exemplo, vá ali buscar a marreta de desempenar para-brisa. Só que eu já tinha a visão que eu trabalhei em oficinas de pela porco e onde os caras eram malandros. E os caras sempre passavam essa dica pra gente. Eu nunca caí nesses golpes. Até que um dia o vice-gerente, né, me falou que eu ia viajar, eu com 6 meses de casa, eu ia viajar para Recife para fazer um curso. Ele falou, eu disse, tá bom. Fiquei trabalhando. Aí quando é no final de tarde, me chamaram no controle da oficina, no sistema de som da oficina. Você foi lá? Eu não fui não, continuei trabalhando. Aí o seu Gonzaga, o gerente, mandou me chamar. Era chamado de controle zero. Eu peguei, fui até lá, ele, não, pô, não viu chamar não? Falei, não, senhor. Ninguém lhe falou não, eu digo, falaram com a história aí de um curso aí. Pô, pra tu lá em cima dar um nome, que eu fazer o registro lá na Fiat, que tu vai viajar pra Recife fazer um curso. Eu virei pra ele e falei assim, ô mestre, eu sou bobo não. Eu cheguei aqui, tô fazendo 6 meses de casa. Olhe bem, 6 meses, eu tava fazendo 6 meses de Cresalto. Tinha mecânico que tinha 18 anos, a empresa nunca tinha mandado o cara ir na esquina comprar um parafuso. Eu com 6 meses, o gerente me escolheu para eu ir para Recife fazer um curso, com tudo pago pela concessionária. Eu não acreditei. Só acreditei porque o gerente chamou para mim, quando falei, ele falou, não. Aí eu citei, tem gente aqui que tem anos na casa, 18 anos ou mais, nunca foi. Ele fez assim, eu sei porque eu tô mandando você ir fazer o curso. Opa, mudou de figura. Aí eu fui lá no departamento, tava lá, tudo deu nome, e depois me chamaram para assinar a documentação, para preparar que o dia que eu ia viajar. Aí depois eu voltei lá, recebi as passagens, tudo certinho, eu viajei para Recife, fiz o curso, ficou uma semana em Recife, voltei, mas 3 ou 4 meses depois, de novo me mandaram para Recife novamente. Eu fui para a cidade, primeira vez eu fui para a cidade universitária, e a segunda vez eu fui fazer o curso na Avenida Norte, lá no Senai, tudo bancado pela Fiat. Conheci uma turma lá de outros estados, conheci o finado Manuel Lira, que era um cara extremamente técnico, foi mecânico, depois se tornou instrutor da Fiat. Conheci essa galera aí. Aí você para e pensa, eu novato, com 6 meses de casa, fui mandado para fazer o curso, sabe por quê? O gerente observou que eu era esforçado. E várias vezes ele chegava na chamada salinha, quem trabalhou na Cresalto sabe, na salinha, eu estava lá sentado na salinha, não estava se fazer nada, quando não tinha serviço, um boletim lendo. Tanto sim que eu e meu amigo Anilton eram os únicos que tinham autorização para mexer nas ferramentas de metrologia da concessionária. Tinha a régua da Mitutoyo, que era o bloco padrão, relógio comparador, súbito. Eu aprendi muito, eu não nasci sabendo. Agora, é lamentável que hoje as pessoas não querem ver o crescimento da outra. Eu não desfaço de nenhum mecânico, cara. Agora, eu comentar num vídeo que um mecânico veio, não dou o nome do cara, o cara vem na minha oficina para fazer um serviço, pedir uma ajuda. Eu dou liberdade ao cara de olhar e aprender a fazer. O cara vira na minha cara e diz que matemática não entra na cabeça dele, eu vou repetir. Se a matemática não entrar na sua cabeça, mecânico, quem vai entrar é lombra e chifre. Desculpa, mas vocês não vão encontrar aqui um cara otário. E eu já falei. Vocês que me assistem, que são mecânicos, vocês não estão satisfeitos com a minha fala? Senta comigo como gente civilizada e bate de frente. Ficar na internet me xingando, me ofendendo, falando que eu sou, isso é fácil. Sou ignorante? Sou. Sou analfabeto? Já falei, sou. Tenho orgulho de ser analfabeto? Não. Não sei falar. Não sei conjugar o verbo de forma correta. Minha oficina é feia. Tá certo? Beleza. Mas antes de me xingar, me ganha numa forma de inteligente. Senta e me ganha nas ideias.
Aí vocês não conseguem, aí vocês ficam viajando na maionese. Hoje eu vejo aí, não, porque aferiu o motor, porque a bolsa, porque o empeno, porque a deformação, parará, pererê, cachaca, motor novo da Fiat, já vem com o cabeçote empenado. Sempre foi assim. Vocês estão vendo hoje por causa do advento da internet. Eu já abri motor novo, 00, motor de tempera turbo. E tirar e botar a régua padrão e tinha um empeno tolerável. Você não sabia, o fabricante, a fábrica tem uma tolerância para aquilo ali. O cara pega um motor igual desse carro aqui que eu tô, um motor 1.4, compra 0, desmonta, bota lá, tá empenado. Faz o maior escândalo. É assim mesmo. É tolerável. Tem documentos que falam isso da própria fábrica. Você não sabe de nada. Aí você fala, o cara é fodão. Não é não, irmão. Essa régua que passa hoje com a tinta, antigamente era bloco padrão da Mitutoyo. Eu trabalhei com ferramenta de precisão. Eu trabalhei na Cresalto, não sei hoje, mas todas as ferramentas de metrologia da Cresalto, era tudo Mitutoyo. Vocês não sabem de nada. Então não adianta me ofender e tal. Senta, já falei, senta e bate de frente. A oficina a porta da minha oficina está aberta. Agora, eu lamento, se você é mecânico, se você é entusiasta, se você é fanboy, você for sentar para conversar comigo sobre... você falou isso aqui, eu não concordo por causa disso. Mas você não vier com argumentos técnicos, você falar porque você faz e dá certo, porque você viu fazer, porque a gente não vai conversar. Não. Todos nós temos um pouco de ignorância, mas nós não podemos nos dar o direito de permanecer na mesma. Precisamos evoluir, precisamos estudar. Transmissão automática, eu meti o pé na porta e no Brasil, sem ser arrogante, tem o antes do Teobaldo e o depois. Até curso era maior trabalho para você achar. Porque fiquei chateado, eu fui aqui numa oficina famosa aqui em Salvador de câmbio automático, eu falei com o dono na época, quanto é que ele me cobrava para ele deixar eu ver um câmbio automático aberto. Ele disse que não podia fazer isso não, que se eu quisesse eu abrisse por conta própria. Eu fiz, deu certo, eu joguei no ventilador para todo mundo ver. Aí a coisa foi mudando. Você não tinha informação, o nego escondia o jogo. Pode procurar, é pena que meu canal antigo o hacker invadiu. Então assim, eu não devo nada a proprietário de veículo, eu não devo nada a nenhuma oficina mecânica em lugar nenhum do Brasil e nem tampouco aqui na Bahia. Eu lamento muito que o nível técnico do mecânico na Bahia é um nível baixo. Paciência, pronto, falei. Aqui no Cabula tem um rapaz que tinha uma Palio Weekend, acho que ele tem essa Palio Weekend, ele fez um serviço num determinado lugar lá na Vasco da Gama, vou largar merda no ventilador. Fizeram um serviço no carro do cara, no motor High Torque 1.6 da Fiat, numa Palio Weekend Adventure. Tá? E esse carro com 3 ou 4 dias, ele parou na paralela ali, perto da Papel e Cia. Esse senhor, me indicaram para esse senhor. Eu disse, olha, eu não conserto carro na rua. Ele, não, mas pelo menos dá uma olhada. Ele me levou, eu fui até lá olhar o carro. Quando ele deu na partida, o motor sem compressão. Eu digo, quebrou a correia dentada. E aí ele falou, acabei de sair da oficina, aí mostrou, fiz o serviço aqui. Eu falei, então faz o seguinte, pega o carro e reboca para lá. O senhor tem direito à garantia. Foi minha resposta. Acerta e vim embora. Algum tempo depois ele chega na minha oficina com o carro no guincho. Eu falei, eu não mandei o senhor levar para lá? Vai vendo, isso não é mentira. Ele resolveu fazer o serviço comigo. Tá, quando eu desmontei, o tensor da correia dentada de uma marca paralela, ele travou, novo. A correia pulou os dentes, empenou as 16 válvulas do cabeçote. Na verdade, ela não empena as 16, ela empenou mais de um lado. E algumas do outro lado, não lembro se foi escape ou foi admissão. De um lado, empenou tudo. O motor não tinha compressão. Quando eu removi o cabeçote que ele autorizou, que eu fui desmontar, eu encontrei algumas coisas erradas no cabeçote. Eu falei, isso aqui não é daqui. Pronto. Fiz o orçamento para ele providenciar tudo para consertar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, fez errado. Ele foi lá onde fez o serviço e trouxe os 2 mecânicos na minha oficina.
Para eu falar o que estava de errado. Eu falei, ô, seu fulano, o senhor agiu errado. O senhor tinha que pegar seu carro e levar para lá. E os caras que vieram, tinha o cara não sabia nem falar. Aqui na Bahia tem uns termos mal educados. Ô, velho, velho, pra lá, pra cá, não é para lá ou pra lá, é pra lá, pra cá, preguiça de falar. Então o povo se habitua nisso aí, cria esse hábito e começa a aprender a falar errado e assassina o português. Eu cheguei pro rapaz e falei, amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu orientei ele pegar o carro e levar para vocês que fez o serviço. Não sabia nem que era vocês. Então leva o carro para lá. E o cara, não, mas a gente entrou no circuito porque esse cabeçote nós trocou. O cabeçote é 0. Falei, amigo, uma coisa 0, uma coisa que vem de fábrica nova, você comprou, pagou com nota fiscal. Eu sempre fazia assim, não, mas eu comprei não sei aonde, lá na suburbana é 0. Aí eu falei pro dono, tira dessa confusão da minha porta e leva o carro. E o cara querendo que eu fizesse para botar o carro para dar. Eu falei, não. O cara fez a proposta e deu para desempenar as válvulas. Tinha a válvula que ficava torta, velho. Eu falei, não, irmão, tem que trocar as válvulas. Teve guia de válvula que quebrou, tinha que trocar, enfim. Eu sei que na discussão passaram a discutir os dois mecânicos e o dono do carro, fora da minha oficina. Enquanto tá discutindo lá, é problema deles. Sabe o que foi que o mecânico falou para o dono do carro? É, seu fulano, o senhor trouxe o carro para um cara que quer fazer tudo certo? Ele usou esse termo. Acho que ele não se tocou. O dono do carro olhou ele assim e falou, olha, velho, sai daqui, mandou despicar. Fez o serviço comigo, eu fiz as correções e entreguei o carro perfeito. Para quem não sabe, o motor High Torque 1.6, aquele motor que é o motor parte de força Sevel, certo? Você tem o com coletor de alumínio e você tem o com coletor de plástico. Acho que até 2000 é o coletor de alumínio. De 2001 para frente, coletor de plástico. Então tem algumas peças que mudam. Eu devo ter na oficina o BAV, que falava até sobre as cargas das molas das válvulas de cabeçote. Tem identificação por cor. Eu troquei todas elas, foi tudo pedido de fábrica. Foi um serviço caro, mas resolveu o problema. Então, senhores, eu não generalizo. Aqui na Bahia tem mecânico bom? Tem. Mas é minoria, desculpa. Desculpa, é minoria. E nos dias de hoje, eu não posso trabalhar num carro moderno como se eu estivesse trabalhando num Dodginho Polara. Como se eu estivesse trabalhando num Corcel 1. Como se eu estivesse trabalhando num Del Rey, numa Pampa, num Fusca, numa Brasília. Que eram carros que tinham uma mecânica mais robusta, primitiva. Hoje eu me dou com carro, com defeitos que chegam na minha oficina, com carros que o câmbio está em emergência e o defeito do carro é uma lâmpada. E eu já peguei carro na minha oficina, que a concessionária condenou o câmbio e o defeito do carro era um filtro de diesel de uma Frontier que estava saturado. Eu já peguei carro na minha oficina que a concessionária, eu não estou falando mal de concessionária, de mecânico concessionário, estou falando do sistema, que a concessionária condenou o câmbio e o defeito do carro do cara era uma lâmpada que estava errada. Eu não disse para o cliente que era o câmbio, não. Eu cobrei o diagnóstico, mostrei que era a lâmpada, troquei a lâmpada que era barata, eu mesmo comprei e entreguei o carro bom. Então assim, para mim tanto faz, tanto fez, se é concessionária, se é oficina particular. Eu quero saber se você tem bagagem. Teve muita gente que trabalhou na Cresalto comigo que abandonou a profissão. Teve mecânico que trabalhou na Cresalto na minha época e foi trabalhar na outra concessionária co-irmã e perdeu o emprego porque botou o pistão na biela virado do lado e quando funcionou o motor ficou fazendo barulho. A concessionária demitiu ele porque para ela era perda de tempo aquilo ali. Porque concessionária tem que vender hora de serviço. Eles devem estar assistindo meus vídeos aí. Então, teve mecânico na Cresalto que não ia com minha cara, paciência. O que eu pude fazer de amizade, eu fiz. E como é que eu saí da Cresalto? Como é que eu saí?
Eu cheguei para o diretor, ele tinha feito uma reunião lá, como sempre fazia, e falou, ó, ele sempre chorava e dizia que o rendimento, a produção estava baixa. A gente ganha por produção. Eu já tinha alguns anos. Se você não estiver satisfeito, só falar que eu mando embora, eu dispenso. Eu era a segunda comissão da casa. Era a segunda mão de obra. A primeira era José Félix, já falecido. A segunda era eu. Félix, ninguém batia Félix. Depois eu vou explicar sobre uma coisa sobre isso. Por que eu cheguei à segunda comissão da casa? Aí você vai embora. Eu falei, não, o senhor falou que quem tiver interesse, se o senhor puder. Ele ficou meio chateado, mas palavra de rei não pode voltar atrás. Ele cumpriu, eu fui demitido, pagou meus direitos, me deu carta de recomendação. Eu tenho carta de recomendação de todas as concessionárias que eu trabalhei. Nenhuma me mandou embora. Todas, chegou a época eu pedi, uma amizade, ó, dá pra... Acabou. Porque eu entendo que eu não vou ficar na empresa dos outros abusando. Na Cresalto tinha o sistema de controle, de distribuição de serviço. Aí eu comecei a arrumar briga. Sabe por quê? Tinha uma sapatão que trabalhava no controle, não vou dar o nome dela aqui, mas era sapatão, todo mundo sabe disso. E tinha desde aquela época, era um negócio errado danado. Enfim, mas era problema de cada um. E a sapatão me sacaneava, ela não me dava serviço. E o controle que distribuía serviço. Aí só jogava serviço para 1 ou 2 mecânicos, o resto ficava chupando o dedo. E a gente ganha por produção, falei. Aí todo mundo calado. Aí peraí, irmão, eu tenho que levar dinheiro para casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Eu comecei a ir no pátio, pegava o carro, botava para dentro, eu mesmo dava entrada e fazia o serviço. Ela não gostou, porque ela queria ter o domínio, mas o domínio, aí um dia a gente discutiu. Porque não é assim que funciona. Aí o novato deixou de prestar. Sabe? O novato deixou de prestar. Então, é isso um pouco da história. Eu trabalhei em outras concessionárias, não saí com ficha suja. Conheço aqui gente dentro do estado da Bahia que trabalhou em concessionária e saiu como ladrão. Foi flagrado roubando. Fui trabalhar numa concessionária da Volkswagen. Tinha um chefe de oficina muito boçal. Não vou entrar mais em detalhe não, que o pessoal vai saber quem é ele. Eu não tô aqui para dedurar ninguém. Eu não sou polícia. Quem polícia que descubra. E ele tirava uma onda comigo danada. O cara, sabe que é o cara querer me humilhar. E eu, na boa, sempre com educação. Eu não sou assim, mas tratava ele com educação. Ele me tratava mal, eu tratava ele com educação e respeito. Aí um dia, eu tava fazendo um negócio, eu fui... Eu não sei se eu fui amolar uma lâmina, ou for fazer alguma coisa, eu fui na chaparia pedir um auxílio para alguém para moldar uma peça, um negócio assim, alguma coisa que eu tava fazendo, não lembro de exato. Quando eu entrei na chaparia, eu peguei ele com a boca na botija, fazendo bode, roubando a empresa. Virei a cara pro lado, porque para isso a empresa tinha polícia disfarçado que ela contratava trabalhando lá dentro para fazer essa investigação. Eu não sou polícia. E ele deu a sorte que não foi os caras, quando foi eu que cheguei e vi. Vocês não sabem de nada, rapaz. Não tem nada a ver com isso. Ele passou a me tratar assim, ó. Eu continuei com o mesmo tratamento com ele. Sabe por que eu saí da empresa? Porque eu achava que o que a empresa me pagava não era digno do meu trabalho para satisfazer as minhas necessidades. Eu, com toda a educação, fui no departamento pessoal, levei minha carteira e pedi para dar baixa. A mulher disse, mas você vai embora. Eu falei, não, eu não estou interessado. Não, mas tem que cumprir isso. Eu falei, eu cumpro tudo que estiver na lei. Eu só não quero mais ficar aqui. Acabou. Cumpri tudo direitinho, deram baixa na minha carteira. Eu tenho aí, me deram carta de recomendação. E sabe o que foi que eu fui fazer? Eu fui trabalhar para mim. Eu trabalhei na Cresalto, eu nunca pude comprar nenhuma bicicleta. Eu saí da Cresalto, fui para outra concessionária, depois de um tempo não fiquei, saí, fui trabalhar para mim. Meu primeiro carro 0 km, sabe onde eu comprei? Na Cresalto.
Então, senhores, quem não tem competência não se estabelece. Entrar aqui no meu canal para querer me esculhambar e tal, não funciona. E quando os senhores quiserem saber alguma coisa, pergunta para mim. Não fica aqui nas oficinas de Salvador, nas lojas de peças, nas rodas de bate-papo, porque boca é igual a fiofó, cada um tem o seu, falam o que quer. Eu tô falando a verdade. E outra, eu tenho prova, tá? Pergunta para mim que eu vou falar a verdade. Eu lembro que eu trabalhei na Cresalto uma vez, eu fui tirar uma peça de um carro, pá, quebrei a peça, falei, lascou. Já sei que vou tomar no toba, vai tirar da minha comissão. Peguei a peça quebrada, fui até o gerente, falou, ó, eu quebrei, vê o que é que o senhor vai fazer aí e tal. Se o senhor for descontar aí, o senhor vê o que é que faz aí para me ajudar, porque meu salário é baixo. Ele olhou na minha cara e fez assim, eu não vou lhe descontar nada. Entregue lá no balcão, vá lá e peça uma nova e bote no carro. Eu quebrei o módulo, a carcaça de uma bomba de combustível de um Uno 1.6R. Tirando ali, pá, quebrou. Eu com pô, danou-se. Ele mandou pegar uma zero no balcão, nunca descontou de mim. Já eu conheci mecânico dentro da Cresalto que deu mole, não usou a ferramenta de forma correta, deixou empenar as válvulas de um tipo 2.0, pagou. Dias depois, vacilou num tempo para 16 válvulas, na hora de botar a correr no ponto, quando deu partida, empenou tudo, ele fez pagar. E a mim nunca me cobrou nada. Também, acho que foi essa vez e mais uma outra vez lá que eu danifiquei uma peça trabalhando. Ferramenta, quebrava uma ferramenta, eu ia, ó, quebrou aqui, ó. Ele mandava substituir. Eu passei a ter uma caixa de ferramentas na Cresalto que ninguém mais tinha, completa. Poucas vezes eu ia no almoxarifado pegar a ferramenta. E aí? Falaram isso pra você? O fofoqueiro aí falou isso pra você? Não, né? Pois é. Fui trabalhar numa concessionária chamada Americar Fiat, aqui na entrada da Paralela. Cheguei lá e bati de cara com... Eu chego na minha tranquilo, mas acho que o cara não vai com minha cara. Aí eu conversando com um mecânico que tava fazendo um serviço numa perua Tempra. Não sei se vocês lembram, a Tempra tinha um carro, uma perua. E a injeção IAW P8, quem é da antiga sabe, ela tinha um distribuidor. Você, quando botava a correr, aquele distribuidor, existia uma ferramenta em forma de copo para você zerar o distribuidor, não querer botar no olho. E o mecânico tava com esse carro lá, e dificuldade, e fazia, sai defeito, sai defeito. Como dizia o rapaz conhecido do nosso amigo Melk, se acelerar carro tirasse defeito, avião não caía. Eu não conheço um bicho que anda mais acelerado do que avião. Eu fui comentar com o mecânico que tinha uma ferramenta para aquilo, o americano não tinha, bicho. O mecânico foi perguntar ao chefe da oficina, rapaz, o chefe da oficina... Só faltou me bater. Não, porque você tá tirando muita onda. Eu não falei nada. Eu vi que a concessionária ela não ia dar futuro. Eu fui embora. Eu pedi para ir embora. Assim, não presta, a gente vai embora. Deixa, encontrou, a gente encontrou, né? Incomodado, se muda, né? Vaza. Hoje nem existe mais a concessionária, é. E a mesma concessionária teve gente que não me odiava e depois, ó. Eu fui resolver um negócio lá, tava lá na sala do homem tomando mijada, sabe por quê? Porque estavam desviando um alternador de Tempra na mala do carro de teste. Não contaram isso pra vocês não, né? Pois é. Tá bom? Então, é um pouco aí. Eu tô fazendo, já fiz, né? Agora, 38 anos de oficina. Eu não sei nada, não aprendi nada. Não me considero um conhecedor das coisas. Mas todo e qualquer mecânico que se aproxima de mim, pode ter que idade for, a coisa que eu falo é se esforce, estude. Estude. Ao longo da minha vida já cometi erros? Já, claro! Ao longo do meu trabalho eu cometo erros e muitos. Mas eu não deixo os meus erros serem maiores do que a razão. Não. E a gente vive num país onde o país não nos dá estrutura, o país não nos dá educação, o país não nos dá saúde. Eu estou num estado aqui, o estado da Bahia, onde tem o pior índice de desenvolvimento educacional do país.
O governador foi ministro, foi secretário de educação, um dos piores que a Bahia, atual, um dos piores que a Bahia já viu. Tá? O estudante aqui na Bahia, a minha forma de entender, eu não sei como é que está hoje, mas na 8ª série do ensino público já era para nas aulas de matemática os alunos começarem a ver estudo de funções com profundidade para estudar limite, derivada e integral. Para lá na frente eles terem um embasamento, terem base para poder ter sucesso. Quem é da antiga aí, que estudou em escola pública aqui na Bahia, sabe que a educação era uma e hoje está uma merda. Eu conheci um jovem agora, não estou falando isso para me exaltar, eu até parei para ele não se chatear comigo, perguntando a ele se ele está estudando. Ele fez não, 20 anos, eu digo, você vai voltar a estudar. Vocês não sabem, eu vou falar aqui, mas meu amigo Mel que sabe. Mas vocês não sabem, não, mas eu tenho que falar aqui. Comecei a botar ele para fazer exercício, ensinando a ele. E eu não comprei para ele, eu comprei, mandei minha filha comprar e dei de presente a ele um caderno de várias matérias, um lápis, uma caneta, uma borracha e um apontador. Eu não dei a ele um baseado de maconha. Eu não chamei ele para ir pro puteiro. Não. Eu dei isso a ele e falei, vai estudar. Para você não ser escravo da sociedade. Mas isso incomoda as pessoas, né? Então, ô bonitão, eu vou lhe bloquear no canal porque... Não é porque você nem não me ofendeu não, cara. É porque você é trouxa, você é otário. Você ouve o que os outros falam. Pergunta pra mim que eu vou lhe falar a verdade. Tudo bem? Eu rejeitei fazer carreira militar. Tem colegas meus que ficaram até hoje, aí já estão na reserva. Eu rejeitei. Porque eu vi que pra mim a Marinha do Brasil não presta. Uma instituição que no meu tempo, e até não sei agora, que tem mais de 30 anos que eu deixei lá pra trás, uma instituição que não tinha oficial general negro num país desse. Não estou sendo vitimista, nem estou querendo ser cotista. É porque eu conheci dentro da Marinha um primeiro sargento eletricista extremamente estudioso e inteligente. Não passou de suboficial. Cadê o aproveitamento? Então eu rejeitei. Eu nunca fiz plano de trabalhar dentro de uma concessionária e me aposentar lá. Eu não. Porque eu vi os colegas sempre sair com a mão na frente e outra atrás. Quando conseguia se aposentar, eu ia querer ficar na merda daquela? Negativo. E hoje concessionária é isso aí. Aqui fora, me desculpa os colegas, tem oficina mecânica, tem mecânico que tem mais conhecimento do que vocês que estão dentro da autorizada. Exatamente. Acabei de corrigir um problema num carro que o serviço foi feito por um mecânico dentro da concessionária. É o cara que tem que ser o conhecedor da máquina. E ficou provado no serviço que o cara não conhece a máquina. E aí, faz como? Não estou criticando os colegas de concessionária, não. Quero até mandar um abraço aqui pro meu amigo Matheus da Cresalto, viu? Um abraço, Matheus. Deus lhe abençoe. Tem colegas em concessionária, gente que me respeita e que eu respeito eles. Mas a estrutura é frágil. E você, amigo, tem que saber que dentro da concessionária tem gente que trabalhou na minha época lá que me odiou e me odeia. Eu nunca fiz nada a eles. Mostra aí, traz a prova aí, mostra aí. Você é ladrão, mostra aí, fala aí. Você é corrupto. Você deu prejuízo à empresa. Fala pra mim. Eu dei lucro. Porque quando eu comecei a brigar no salão pra poder não ser besta, porque do jeito que tava eu não ia fazer nada, ia matar minha mulher. Minha mulher já tinha uma filhinha de fome. Não, filhão. Fui brigar e me tornei a segunda comissão. E às vezes eu não tornava a primeira por causa da máfia. Tudo bem? Então um pouquinho aí da história de vida de oficina. E é isso aí, gente. Quando eu falo bater de frente, não é brigar não. A gente sentar como gente civilizada. Conversar e falar. Ó, isso aqui
como é que vocês sabem, como é que funciona. Vamos para os livros, vamos para os temas, vamos para os teoremas e a gente chega lá, beleza? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu!